Annyeonghaseyo, 여러분! Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KyopoCast, um podcast com histórias da comunidade coreana no Brasil, contada pelos protagonistas dessa jornada. No episódio de hoje, 1 ano de KyopoCast com a professora Chae-geum-ja. Espero que gostem. Muito obrigado, professora Choi, por topar participar aqui com a gente do KyopoCast. Muito obrigada pelo seu convite, especialmente nesse momento de 1 ano comemorativo desse KyopoCast. É um presente. Eu vou explicar para as pessoas por que de repente está saindo um episódio do KyopoCast numa quinta-feira, por que a gente está gravando com a professora Choi. Antes de eu explicar todos esses detalhes, eu sempre peço para o nosso convidado fazer o seu 자기소개. Fazer a sua auto-apresentação, a parte mais chata. A professora não imaginava que, né, nesse ponto da vida já conhecida, já famosa na Coreia, no Brasil, ia precisar fazer um 자기소개, né? Mas, por favor, tem muita gente nova, digo, de geração, que nem tem nem ideia da pessoa com quem a gente está conversando hoje. Por favor, faça seu 자기소개. Tá. Meu nome é Chae-geum-ja. É o único nome dentro da Coreia. Já não tem ninguém, né? Mas como eu fui a primeira aluna com visto estrangeiro, com visto estudantil, todo mundo me chamava Choi. Choi. Porque Geum-ja é muito difícil de pronunciar. Também não tinha ninguém Choi, entende? Naquela época. Todo mundo me chama de Choi, né? E eu entrei na Universidade USP em 86, fiz mestrado em 91, doutorado em 96, eu voltei para a Coreia em 97. A partir daí, eu trabalhei na Universidade 한국외국어대학교 ensinando sobre cultura, política, literatura e mais. Além de economia, o que a universidade me cobrava, estudando eu ensinei. Então, minha vida não mudou nada. Também, a competição dentro da Coreia é muito alta, então sempre fico estudando, né? Então, minhas amigas do Brasil não entendiam, né? Eu cheguei aqui na Coreia, vamos sair para se divertir? Infelizmente não tenho tempo. Eu não consigo imaginar você estudar tanto, né? Mas essa vida ainda está continuando mesmo, né? Até nesse momento. Tá, estamos aqui com a professora Chae-geum-ja, Choi Kyung-joa. Para todo mundo que vem, faz sua apresentação, eu faço uma pesquisa, eu tento achar na internet algumas informações e eu vou ler então a pesquisa. Se tiver alguma coisa errada, a gente corrige, depois a gente altera. Kyung-joa Choi, ou Chae-geum-ja, nasceu na Coreia, estudou língua portuguesa na 한국외국어대학교, Hankook University of Foreign Studies, e chegou no Brasil em 1º de janeiro de 1986. Concluiu seu mestrado em História na USP em 1991 com a publicação Além do Arco-Íris, a imigração coreana do Brasil. Trabalho que até hoje, mais de 30 anos depois da sua publicação, continua como a principal referência sobre qualquer estudo da história dos coreanos no Brasil. Atualmente, a professora vive na Coreia e é diretora de projetos do Conselho Coreano para a América Latina e Caribe do Ministério Coreano das Relações Exteriores. Essa segunda parte, essa parte final, tá certo? Você... Tá certo. Tá. Ultimamente, quando eu me aposentei com 65 anos, então esse órgão me chamou para tomar esse diretor da pesquisa sobre a América Latina, né? Então, naquela época, eu me candidatei para KIEP, 대외경제정책연구원, entregando o projeto de
como a Coreia pode se aproximar com a América Latina após pós-Covid-19. Após Covid-19, é um projeto super recente, então. Então, na área de quarentena, na área de quarentena e medicina. Né? Então, em nome do Council da América Latina, então eu consegui verbas 대외경제정책연구원. E pelo Conselho da América Latina. Isso. E outra vez, no ano 2021, como Cuba completou 100 anos de imigração. 100 anos de imigração coreana para Cuba. Isso. Em 2021. Então, eu também fiz projeto para me candidatar ao Ministério de Relações Exteriores. Então, como passou, então já publiquei esse livro. Tá. Algumas pessoas sabem, quando a gente começou o KyopoCast, a gente não imaginava, a gente que eu digo eu, meu sócio, minha família, meus amigos, que me apoiam, que me apoiaram no começo bastante e ainda apoiam, a gente não conseguia imaginar quantos episódios, quantas pessoas diferentes a gente poderia gravar. Então, a gente fez uma primeira lista com as pessoas que se fosse para fazer só 10 episódios, 12 episódios, quem eu gostaria muito de chamar. E foi quando eu comecei a fazer tem alguns nomes que vêm na cabeça rápido, e aí eu comecei a fazer uma pesquisa para ver, poder selecionar. E o primeiro trabalho acadêmico de uma coreana, ou sobre a Coreia, que eu achei foi o da senhora. E eu pensei, preciso conversar com ela, né? Porque eu li o trabalho. Se me falarem assim, vou dar uma prova para você hoje para falar sobre Além do Arco-Íris. Eu li com muita atenção e ia tirar a nota 5, ia passar de ano, assim, ia fazer a nota, não ia tirar 10, mas aí é por falta da minha capacidade diferentemente da senhora, eu não consigo estudar, assim, muito tempo. Eu não consigo ter tanta concentração para ler durante muito tempo. Mas, vendo o trabalho, eu li aquilo e eu tinha certeza que era trabalho de uma Kyopo, era alguém que nasceu aqui no Brasil e cresceu entre os brasileiros, sabia falar de Sérgio Buarque de Holanda, sabia falar tantas coisas assim. Eu falei, com certeza ela é brasileira. E aí eu perguntei pra minha mãe, você conheceu? Ela falou, não, ela é alguém que veio da Coreia. E é a primeira vez que a gente conversa aqui no KyopoCast com alguém que não é segunda geração ou geração 0.5. Porque a ideia sempre foi conversar com pessoas que vivenciaram a mesma coisa que a gente já vivenciou em algum momento da vida sobre quem sou eu, onde eu me encaixo nessa sociedade ou na Coreia, no Brasil. Acredito que você não passou por isso, porque já chegou no Brasil como uma adulta já formada. Pois com 29 anos eu cheguei aqui. Só que eu acho que você pode nos ajudar e ajudar as novas gerações a entender, né? Até porque se alguém quiser hoje fazer de novo um trabalho de mestrado sobre os coreanos, alguma coisa aqui no Brasil, vai ter que ler um mestrado feito há 30 anos atrás, né? Além do Arco-Íris. Por que esse nome, Além do Arco-Íris? Então, meu trabalho, o período de tempo de pesquisa não é antes de 63, né? Então, como começou a imigração coreana? Oficialmente em 63. Sim. Mas tratei também anteriores, né? Os primeiros coreanos que realmente chegaram no Brasil. Isso. E também até 90, o período é até 90, né? Mas naquela época, como coreanos... Me parece, coreanos viveram bem, sabe? Trabalhando durante a semana demais, no fim de semana, na igreja, preparando comida coreana, descansando, batendo papo em coreano, né? No sábado, também eles mandam os filhos para a escola coreana, né? Naquela época tinha mais ou menos 37 escolas coreanas. Por quê? Na década de 80, década perdida para o Brasil, né? Tá. Momento muito difícil por causa economicamente. De inflação, né? Mas, ao meu ver, a comunidade
o pessoal da comunidade coreana viveu muito bem, porque sabe calcular dólar, Tá. né? Sabe acumular dinheiro em dólar, entende? Não estava perdendo, né? Não confiava, sabia que o dinheiro brasileiro perdia rápido, então, Isso, paralelamente, fazia tudo, os cálculos como se fossem em dólar. isso. Isso acho que até hoje Mas naquela época, fazia muita diferença isso. os Já. brasileiros não teve noção, Ah, né? Sobre inflação em dólar, entende? Então, por isso, ao meu ver, eles poderiam conseguir formular uma base econômica firme, entende? Então, e também naquela época, por causa de clandestinos, esses clandestinos serviram como faca de dois gumes, né? Uma parte trabalha só para coreanos, né? Outra parte é grupo de problemáticos, né? Mesmo assim, por que problemáticos? não, porque não tem RNE, Aham. também não tem como, quando fica doente, eles não têm como. Ir para o hospital. Isso. Aham. Fica com Então, medo de ser pego e deportado. sim, então a função da igreja é bem diferente do De uma igreja normal. isso. E também agora, né? Uhum. A função era diferente. Tá. Então, voltando, na Coreia, estudou português porque entendeu que o Brasil era o país do futuro, o Brasil era um país desenvolvido. Mesmo. E quem ensinou português na Coreia? Eram brasileiros ou eram coreanos? Quem que sabia ensinar português lá naquela época? Pois é. No departamento houve 4 professores coreanos, né? Eles eram coreanos. Coreanos, mas Eles sabiam falar português de verdade? bem pouquinho, muito pouquinho. Muito porque pouquinho. se falava mal, como que você ia saber, né, se tá ensinando certo ou errado? Então, por isso eu perdi o interesse, porque mesmo professores não sabiam falar, né? Também, como professores de conversação, a universidade convidava diplomatas brasileiros. E aí chegava o diplomata e não conseguia conversar nada. Então, também, eles não conseguiam distinguir os coreanos, entende? Para eles, parece tudo igual. Tá. Então, quem fala bem português, um aluno fala bem português, então outro aluno pede para ele, você vai fazer prova de conversação em lugar de mim. Então, esse diplomata não percebe. Não sabia a diferença. Isso sempre acontece. Na Unicamp, quando eu entrei na Bandejão, a pessoa não sabe ler, também não sabe distinguir entre as coreanas, entende? Uhum. Então, um cartão... Você dava para várias. Minhas amigas entrando, né? Separadamente. Uhum. Mas não teve problema. Entendi. Mas eu acho que a gente também aqui no Brasil, eu percebia pelos meus pais, eles tinham dificuldade para diferenciar os brasileiros. Pois é. Para eles eram todos iguais também, né? Só dá para distinguir quem tem barba, quem é careca, quem é gordo, quem é magro. Se for um rosto pelado assim, para eles eram todos iguais. Então não dava para dar muitas... Quase pensou em desistir porque não via muita seriedade no curso na Coreia de português. Pois é. Então, além de português, eu estudava francês, inglês. Eu falava fluentemente. E eu imagino que deve ser outro nível de professor, outro nível de curso. Pois é. Tá. Pois é. Também, no caso de francês, tem aliança francesa. Além de aliança francesa, a minha universidade, dentro da universidade, tem prédio de treinamento de línguas, né? Esse prédio foi fundado pelo verba de Irã. Pelo Irã. Irã. Porque... Antes da Revolução. Sim, naquela época, Irã precisava de mão de obra para construir prédios, né? Então, muitos coreanos, trabalhadores de mão de obra foram lá,
né? Para construir prédios, né? Então, alguns anos depois, quando não terminou a necessidade de recrutar mais, então, estrategicamente, nossa universidade colocou espanhol, francês. Depois eu me formei lá. 6 meses eu fiquei lá, dormindo, comendo, estudando 9 horas por hora. Aonde isso? Dentro da universidade. Da universidade. Prédio de treinamento de línguas. Isso coreano, português. Não, francês. francês. Né? No último semestre do 4º ano da universidade, assim que saber, teve vaga, então eu me candidatei, então fiz prova, passei, então pagando muito dinheiro. Meu pai pagou muito dinheiro, então eu fiquei lá estudando. Né? Só estudando. Então, isso me ajudou bastante para me adaptar no Brasil. Então, mesmo eu não falava bem português, também meu inglês também chegou a um certo nível, né? Então, dentro da USP, professores não podiam me negligenciar, não podiam depreciar. Por quê? Mesmo eu não falava bem, mas a palavra... o que eu uso é bem certo, entende? Uhum. Então, eu estava tentando raciocinar em inglês ou francês, então pronunciando em português, né? E por que o governo da Coreia queria alguém para vir estudar no Brasil? Porque você faltava quase desistindo. Naquela época, o governo coreano precisava de alguém para pesquisar África, continente África, entende? Tá. Então, mas no recrutamento, no anúncio de recrutamento, entre aspas, África, entre parênteses, português ou árabes. Mas eu não... Porque ele estava imaginando Angola, Moçambique, e aí precisava português. Isso. Não era um trabalho para o Brasil. Não. Naquela época, Coreia não podia imaginar, né, a grandeza do Brasil. Não teve comparação. Também, como eles já sabem que tipo de problema entre o Brasil e a Coreia tem, né, por causa de clandestinos. Houve muito problema entre dois países, né? Então, para resolver isso, não foi fácil. Não tinha uma relação diplomática muito boa? Não poderia dizer desse jeito. O nível de conversa é diferente. Tá. Né? Aí veio para o Brasil, aí viu que português aqui é uma língua muito difícil. Muito difícil. Ainda eu não falo bem fluentemente, né? Mas para o tempo que você estudou e ficou aqui, e pela mestrado, eu imaginaria que ficou 30 anos aqui no Brasil. Mas ficou de 86 até 97, né? Sim. Isso? Ficou 11 anos só. 11 anos e meio. Meus pais ficaram aqui mais de 30 anos e não falam nem 10%. Né? E aí começou a fazer esse estudo sobre a imigração, sobre a história da imigração. E naquela época eram 30 anos de imigração. Então, eu acredito que as primeiras pessoas que chegaram ainda estavam vivas, deu para conversar. Na verdade, até a gente ainda tem uma das pioneiras ainda viva, né? A senhora Pegopin, tá, acho que com 100 anos, ela ainda está viva, está bem, né? Mas naquela época eles eram muito mais novos. Então, era muito mais fácil colher depoimento para poder começar a registrar como foi essa história da imigração. As histórias eram parecidas? Todo mundo falava a mesma coisa? Ou cada um diferente, né? Tá, mas cada um veio por um motivo diferente? Sim. Tá. Sim, mas uma conversa... Até chegar a falar francamente, foi muito difícil, né? Isso que eu ia perguntar. Então, estudando na USP, no sábado, eu trabalhei na escola coreana, São Paulo 한국학교, com Angyongja 선생님, mais 10 anos. E também fazendo amizade com as professoras. Também eu fiz amizade com mães dos alunos, né?
também no domingo eu frequentava a igreja, né? Então, eu tive facilidade de Você se comunicar. infiltrou. Isso, por isso o pessoal me contou. Não, especialmente os yuak생들, né? Meus Alunos yuaksen, yuak생, os intercambistas. chegaram como eu, com visto estudante. Tinha mais gente que chegou naquela época? 86 chegou mais 6 alunos da mesma universidade. Tá. Meus 후배들, né? Então, como eu estava bem infiltrada dentro da sociedade coreana, o pessoal começou a me falar: você não é yuak생, você é kyopo. Exatamente, você não é uma aluna de fora, você não é uma pessoa fazendo pesquisa, você acabou incorporando aqui. Também, em 88, teve a anistia. Tá. Para clandestinos. Então, eu entrei nesse processo. Por quê? Para visto de estudante, eu tenho que renovar cada ano. Demora 10 meses até ganhar. Então, oficialmente, eu tenho identidade legal por 2 meses, por 1 ano, entende? Então, eu entrei nesse processo. Então, consegui. Não é naturalizou, oficializou aqui como RNE. É isso. RNE. E aí facilitou, e aí pode... Isso. Mas tinha um prazo para fazer esse mestrado? Tinha um tempo? Você tinha que terminar em quantos anos? Não teve. Mesmo assim, demorou 5 anos, né? Então, meus irmãos que estudaram nos Estados Unidos, né? Então, durante 5 anos, eles terminaram o mestrado e doutorado, né? E você fez só entre aspas, um mestrado. Mas em português, né? E na USP, você me contou que teve dificuldade no começo, primeiro, para ver se eles aceitavam os documentos, porque eles achavam que os documentos poderiam ser falsos. Isso o consulado da Coreia não intervinha, não falava, não, tá certo? Não, naquela época, eu liguei diretamente para a embaixada. Tá. Da Brasília, né? E a embaixada ajudou? Onde a Dito Cultural foi meu 선배, senior, então ele que me ajudou. Tá. E é porque você acha que na USP eles tinham uma ideia de que tem muito coreano clandestino? Eles sabiam que eram coreanos na USP, naquela época? A sociedade brasileira toda teve preconceito com os coreanos. Sobre coreanos, entende? Muito negativa. Saindo no jornal, coreanos comem coisa exótica. Como? Cobras, cães, entende? Tá. Então, não estava vendo como pessoa normal, né? Mesmo com imigração japonesa maior, mais antiga, eles separavam coreanos de japoneses? Porque imigração japonesa foi bem aceita pela sociedade brasileira. Então, naquela época, japonês são garantidos. Minoria modelo. É o termo que eles usam. Mas a gente não conseguia pegar reflexo disso, do tipo, coreano, japonês é tudo igual, deve ser também bom. Então, no início de se adaptar, no período de adaptação, foi beneficiados pela presença dos japoneses, né? Mas como coreanos começaram a avançar no Bom Retiro no início da década de 70, né? Então, tinha que competir com judeus, né? Também, ao meu ver, quem tem poder com imprensa ou emissora da TV são de judeus, né? Então, por isso, esse tipo de artigos negativos foram muito fortes. Na década de 70. 70, 80. Então, como os coreanos estavam entrando aqui no Bom Retiro, e aí convivia junto como vizinho e concorrentes também de trabalho, e esse pessoal tinha um pouco mais de influência na imprensa, na mídia, começou-se a construir uma imagem não muito boa. É mesmo. Isso na década de 70. Mesmo assim, quando eu queria entrar na USP em 86,
por causa dessa imagem negativa, isso eu não podia entrar, né, por causa dessa imagem negativa, né? Mas quando eu terminei em 91, quando eu fiz defesa, né? Então, o Jornal da USP me procurou fazer uma grande reportagem, né? Dizendo que, assim, colocando os números dos estudantes estrangeiros, né? O número maior era coreanos, entende? Não naturalizados. Na USP. Na USP. Do número de estudantes na USP não naturalizados, o país que tinha mais estudantes lá eram coreanos. Isso. Tá. Agora é diferente, porque os descendentes coreanos que entram na USP já são brasileiros. Isso. E aí a USP enxergou isso como? Ela, na época, quando terminou o mestrado, e ela mesma levantou esse número, Isso. que o maior grupo de alunos estrangeiros que Isso. tinham lá eram de Isso. pessoas de origem da Coreia, eles enxergaram isso como algo bom, algo ruim, ou só curiosidade? Não, elogiando, porque quando eu consegui terminar essa defesa, né? Então, professor da antropologia João Batista, ele é pai da antropologia brasileira, né? Ele me chamou. Por que você não me procurou? Se você me procurando, eu poderia dar doutorado direto, entende? Ele falou isso. Porque o trabalho é muito bom. É isso. Também, ele que recomendou para o Jornal do USP procurar eu, entende? Entendi. E na Coreia já se fala... Porque hoje é muito fácil você falar a educação coreana mudou o país, etc. Naquela época, os nossos pais, que forçaram os filhos a estudar bastante a ponto de entrar na USP na década de 80, o coreano daquela época já tinha essa mentalidade de que a educação é a solução, a educação é a saída? Porque a Coreia é um país confucionista, né? Então valoriza quem estuda, né? Também os motivos de saída da Coreia, um dos motivos era educação para os filhos, né? Uhum. Também como primeiros grupos dos imigrantes coreanos são da classe alta. Pelo menos bem educada, também protestantes, também têm noção de fora da Coreia. Eles escolheram o Brasil, porque primeira saída, oficialmente, que começou em 62, né? Dezembro. Mas como Estados Unidos abaixou o Hart-Celler Act em 65, começou a receber os orientais que têm profissão mais qualificadas. Como doutor, enfermeiras e técnicos, sabe? Então, classe alta, dentro da sociedade coreana, os são da classe alta foram para os Estados Unidos a partir de 65, né? Isso também provocou a comunidade coreana no Brasil, entende? Mas por que alguém que é de uma classe mais alta na Coreia resolve sair da Coreia? Porque quando a gente fala de imigração, imagina os mais pobres saindo. Mas na Coreia, os primeiros que saíram não foram os mais pobres. Não. Porque o povo coreano já teve trauma da guerra civil. Entre 50 e 53, né? Norte e Sul. Isso. O problema sempre teve a possibilidade de outra guerra, né? Também, como os filhos estavam crescendo, então eles não queriam mandar para serviço militar. Então, vamos lá. Então, na década de 60, mais ou menos 10, 15 anos depois do fim, da pausa da guerra, porque a guerra ainda não acabou, os coreanos que tinham mais recursos para sair da Coreia, para que os seus filhos não tivessem que entrar numa frente de batalha, esse era o perfil dos primeiros coreanos a sair da Coreia. E ainda
os que desceram durante a Guerra Civil, norte-coreanos desceram para a Coreia do Sul, né? Mas eles teve medo do governo mesmo, porque houve grande enfrentamento, né? Da ditadura. Ditadura também, espionagens, entende? Então, os norte-coreanos, da origem norte-coreanos, não teve estabilidade psicológica dentro da Coreia do Sul. Isso. É quase um exílio. É como se fosse um exílio. Isso. Então, a maioria dos primeiros grupos coreanos como agricultores, né? Não eram agricultores, na verdade. Não, na verdade não, mas em nome da agricultores. Quem pegou essa alternativa são da Coreia do Norte. Entendi. Os primeiros que chegaram aqui tinham mais familiaridade também com o campo, porque eram do norte. Isso. Aí chegaram no Brasil. E aí eles devem ter pensado, né? Estados Unidos é bom, mas vira e mexe e entra numa guerra aí dos outros. Brasil é um país que dificilmente tem guerra, né? Vamos para o Brasil. Acho que é mais ou menos isso. Porque o Brasil é um país, ou você pode falar pacífico ou acomodado, porque ele não se envolve tanto em problemas dos outros, né? Quando que mais ou menos na Coreia criou-se a ideia de que, calma aí, acho que agora o Brasil não é melhor que a Coreia. Isso foi quando? Da década em 91 já dava para falar que a Coreia era melhor que o Brasil em termos de estrutura, economia, condições de vida? Não. A partir da década de 90, Coreia se aproximou ao Brasil através de comércio, né? Tá. Mas GDP per capita. PIB per capita. PIB per capita. Chegou ao igual no meados de 80. Mas a população é diferente. Então, o Brasil é muito maior. Bem maior. Então, o PIB mesmo, o Brasil é bem mais avançado. Fica bem mais alto do que a Coreia, né? Porque a maior tem mais gente. Pois é. Meus alunos sempre ficam confusos, né? Por que o PIB per capita é igual? Mas quando eu falo, Brasil é décimo país do mundo, a Coreia agora, né, 12º país, né? Por quê? O PIB normal. Porque PIB. tem que multiplicar com o número da população, né? Então, ainda não tem condição mesmo, mas por causa desse PIB per capita chegou quase igual no meados 80. Então, a imigração coreana ao Brasil quase parou. Quase parou. Não aumentando, né? Quando eu fiz defesa de mestrado, o número de coreanos era 35 mil, né? Mas agora é quase igual. Quando chegou a 50 mil? Porque sempre falou 50 mil. Esse 50 mil é de verdade? Até no final da década de 80, Brasil tendo 50 mil coreanos. Não, naquela época 35 mil, né? Depois eles começaram a falar 50 mil. Era quinto país que tem mais coreanos. Mas pelo processo de globalização, o Brasil cada vez está perdendo, né? O número não está aumentando, né? Dentro da América Latina sempre tem 100 mil. Tá. Pelo dados oficiais. Ninguém nasce e ninguém morre. Sempre fica a mesma coisa. Ninguém nasce, ninguém morre. Né? Mas eu acho que... Eu já comentei várias vezes. Eu não sei qual que é o número exato. Se é 35 mil ou 50 mil. Mas eu sei que hoje contam sempre muito o número dos coreanos no Brasil. E que fala que o número diminui porque parou de vir coreanos para cá. Mas a verdade é que a gente vai se misturando, a gente vai casando com não-coreanos, a gente vai naturalizando nossos filhos
São brasileiros, não está incluindo, né? Não vai no consulado para registrar, né? Eu acho que se, por exemplo, na Coreia falasse assim, agora a gente vai liberar passaporte coreano para todo mundo que tem um avô coreano, ia nascer muito coreano do nada, né? Porque por conta dessa questão do passaporte coreano ser um passaporte que não precisa de visto em muitos países, né? E por isso que eu não consigo enxergar com a mesma clareza que muitas pessoas que a nossa comunidade encolheu. Eu acho que ela pode estar menos engajada, a nossa comunidade participa menos, porque antigamente tinha uma necessidade de participar de uma abuki, de um haniné, alguma coisa ré, né? Só que hoje a gente não precisa, porque hoje a gente já está... Antigamente, por exemplo, Cheiyuke fazia campeonato de futebol, campeonato de tênis, né? Só que hoje os coreanos da minha geração, e eu não me incluo nisso, mas os meus amigos, assim, tá jogando beach tênis. Já ouviu falar de beach tênis, Kenzonin? Beach tênis é um tênis... beach tênis. Sim, sim, tênis, sim. só que na areia. Se não tem na Coreia, eu recomendo, leva isso pra Coreia e vai ficar rico, porque é a moda aqui no Brasil, e os coreanos do Brasil estão adorando, né? É porque, não é desmerecendo, né? Os esportes na areia têm uma dificuldade física, mas motora de jogo é um pouco mais fácil, né? Então... Se fizesse, por exemplo, a Associação Coreana de Beach Tênis, se aqui já não existe, né, por exemplo, ia ter bastante engajamento, porque hoje é o esporte da moda. A gente não precisa mais andar entre os coreanos, né? Aos poucos perde um pouco a cultura, mas ao mesmo tempo a Coreia faz o que o Hallyu, a diplomacia pública, para a gente... não perder, na verdade não é para a gente não perder o vínculo, é para pessoas não coreanas consumirem mais coisas coreanas agora para poder Coreia ter mais produto para exportação. A gente aproveita isso, porque a gente tem um pouco de familiaridade com a língua, tem um pouco de familiaridade com o costume, então facilita um pouco, né? Muito, né? O trabalho de mestrado que a senhora fez é dividido em 4 partes. Né? Eu tenho aqui, inclusive, aqui a cola. A primeira parte, ela fala a história da Coreia para permitir uma melhor compreensão das razões do processo de imigração da Coreia na segunda metade do século XX. Então, a primeira parte é sobre o contexto histórico. A segunda parte é sobre... o histórico da imigração, as tentativas de instalação no meio rural, os problemas que enfrentaram, os clandestinos no Brasil e o trabalho no ramo das confecções. A terceira parte contém a descrição da vida do dia a dia, do cotidiano das comunidades, né? E a quarta parte... procuramos apresentar a problemática dos choques culturais internos e externos, entre eles os preocupados com os problemas de casamentos exogâmicos e futuro dos filhos com a situação do Brasil. Essas são as 4 partes. 60 anos da imigração, a gente fica questionando, a gente gostaria de entender, conhecer melhor a história da nossa imigração. A gente conversou um pouco sobre... o contexto que vieram os primeiros coreanos, por que a gente não deu certo nas fazendas, né? Não foi nossa vocação ir para as fazendas, não era a vocação dos primeiros coreanos que chegaram aqui. Você queria saber agora, né? Eu acho que eu coloquei 4 fatores, né? Primeiro, eles não foram agricultores, né? Verdadeiros agricultores. Segundo, eles têm educação, pelo menos, colegial. Acima de colegial. Até alguns que estudaram no Japão, né? E isso, na época, é um grau de estudo muito alto. Muito alto, muito alto. Também tem... eles foram protestantes e que têm cabeça aberta para fora da Coreia, né? Então, isso quer dizer, eles já sabem se adaptar, se virar nas circunstâncias diferentes.
entende? Então, você poderia chegar a ver algumas fotos na década de 60 na Coreia, né? Eles são bem vestidos, trajes, chapéus, sabe? Terno. Como cavalheiros, Uhum. entende? Também, mesmo o governo coreano não deixa sair com dinheiro, né? Cada um poderia levar máximo de $200. Mesmo assim, eles trouxeram bastante dinheiro, Ah, trouxe a mais escondido. escondido mesmo. Quando eu fiz pesquisa oral history com 국사편찬위원회, isso quer dizer publicação, órgão que publica a história da Coreia, né? Então, eu tive verba, então, procurando mais 20 primeiros imigrantes coreanos, né? Alguém trouxe dinheiro com gochujang 항아리. Ah, dentro do vaso de gochujang. Entendi. Não dá para imaginar, né? Quanto que tem de dinheiro lá dentro? Então por que o governo militar queria mandar esses coreanos ao Brasil? Porque queria diminuir o número de pessoas para sustentar dentro da Coreia, entende? Então, Mas tinha muita gente na Coreia na época? porque Não precisava de muita gente para trabalhar e levantar o país? não tinha emprego mesmo naquela época. Também, normalmente a família tem desde 4 até 6, 7 filhos, né? Então, o governo não podia controlar esse povo, o número do povo. Então, até eu me formei da universidade, o governo sempre fazia propaganda de não ter filho, entende? Tá. Sugerindo cirurgias. Igual na China, que só podia ter um filho, praticamente. Então. E agora a gente tá pagando por isso, né? Porque hoje as pessoas realmente não estão tendo filhos na Coreia. Então, algum acadêmico que falou 2060 a Coreia vai sumir mesmo, porque não tem mais filho, não vai tendo, né? Filhos, Coreia vai sumir mesmo. Essa é a previsão dele, né? Então não, porque as pessoas falam assim, tá diminuindo o número de coreanos no Brasil. Tá diminuindo o número de coreanos no mundo, inclusive na Coreia. Não é um problema do Brasil. Acho que o problema maior é na própria Coreia do que no Brasil, não? Isso é um pouco diferente, né? Eu acho que a taxa de fertilidade dos coreanos do Brasil tá maior do que dos coreanos da Coreia. Claro. Também, como você já tinha falado, né? Os recém-nascidos, né? São brasileiros, então não está incluídos, né? Mas os participantes dos professores de ontem me chegou a perguntar, será que essa comunidade coreana do Brasil, vai desaparecer? Por que você pensou nisso? O número está diminuindo demais. Entende? Não vai ter. Não vai sumir mesmo. Vai continuar. Entende? Por quê? Porque o Brasil é um grande país, né? Então, mesmo o número dos coreanos aparentemente pode ser diminuído, mas os 주재원들, os expatriados, as empresas coreanas também vão continuar entrando, entende? Então os trabalhadores, né, também podem entrar, né, para trabalhar. Também eles vão ser como ponte entre o Brasil. Eles vão servir como papel de ponte, ligando o Brasil e a Coreia. Tá. Então, isso quer dizer vai aumentar mais intercâmbio, entende? Mesmo o número de imigrantes coreanos dentro do Brasil, dentro do Bonichiro, pode ser diminuído, mas intercâmbio vai
Vai continuar vindo e saindo pessoas. Isso mesmo. Eu também acredito, eu tenho essa visão. Mas a parte que mais me interessa, assim, é sempre a parte final do mestrado, porque é sobre previsões do futuro, né? E como é um mestrado de 30 anos atrás, dá para ver se acertamos ou não, se esses problemas foram resolvidos ou se esses problemas continuam. Ou se a gente... Porque eu fiquei imaginando, o mestrado acaba antes da crise do FMI, do IMF na Coreia. Claro. Achei que se fosse depois, seria uma continuação diferente. Não, o meu mestrado termina até 90. Então, depois, a mudança é... Como eu tenho que explicar, né? Por causa da abertura do mercado brasileiro. Entende? Então, eu acho... A comunidade coreana cresceu, economicamente cresceu com o comércio. Aqui no Brasil. Comunidade de Coreia do Brasil. Com o comércio... Importação. Da importação mesmo. E aí, tanto que depois da década de... Quando você terminou o mestrado em 90, não se imaginava que viriam novos coreanos para cá. Mas aí depois você viu as crises na Coreia e a abertura do mercado que veio bastante gente. Como eu fiquei até 97, eu vi muitos coreanos continuam chegando. Mas é uma parte chegando, outra parte está imigrando. Né? Sempre tem fluxo de entrada e saída, né? Mas eu não acho isso é mal, ruim, entende? Boa, mas isso é natural. Essa é a época de globalização, né? Quando teve grande medida econômica, recessão econômica, sempre afeta esse fluxo de imigração coreana. 2014, 2014. 2013 e 2014 muita gente voltou, mas aí eu acho que é um outro perfil. Quem volta bastante para a Coreia em 2013 e 2014 são o pessoal da idade dos meus pais, que estão começando a aposentar. E aí volta para a Coreia por conta da aposentadoria, por conta dos benefícios, e não... como se fosse um retorno, né? É uma aposentadoria. Não volta no sentido de vou fazer minha nova vida na Coreia. Agora é minha fase final. É um outro... Assim, eu não sou acadêmico, não fiz pesquisa, não perguntei para ninguém. É a imagem que me passa. Esse novo fluxo que tem em 2014, bastante grande, é muito decorrente. E até hoje tem isso, né? Até hoje tem bastante coreanos voltando, mas não coreanos tão jovens. Coreanos já claro, mais velhos, né? Claro, e isso faz parte das etapas da vida. É uma imigração nova. 60 anos é pouco tempo, né? Isso também acontece dos Estados Unidos. Né? Um pouquinho mais do microfone. Isso também acontece com os imigrantes que moram nos Estados Unidos. Exato, né? E a Coreia está preparada para receber tantos coreanos idosos de volta? Me parece que sim. Porque... A conta não vai fechar. São pessoas que estavam fora, não contribuindo com previdência, e que aí voltam para a Coreia para receber benefícios. E a Coreia tem dinheiro para receber essas pessoas de volta, sendo que não está nascendo gente também? Pois é. Mesmo assim, o governo coreano está mantendo esse sistema mesmo. Por quê? Eu fico me perguntando por quê. Então, mesmo os velhos estão voltando, os filhos ficam fora, né? Então, os filhos também tomam conta dos velhos também, não é? Tá. Também, que tem condição, pode comprar casas, imóveis, entende? Tá. Mas maioria... Esse é o perfil da maioria? Acho que não. Não. Maioria não comprando propriedade, casas, apartamentos, querendo receber auxílio do governo coreano. Mas pagamento é mínimo para sobreviver, entende? Mas esse sistema de saúde é muito bem. Entende? E também as associações de bairro que têm atividades para os idosos, né? Muito, muito bem. Variedade de programas, também saúde, manter hobbies, entende? Realmente
Nos, minhas amigas também ficam encantadas, sabe? Como Coreia é um país tão rica, entende? Uhum. A gente mesmo não está entendendo bem, mas isso é dependendo da política do governo, né? Não é todo governo coreano que apoia Tá. essa política, entende? Entendi. Tá. O atual presidente, você acha que ele tem o perfil de que gosta e mantém isso? O atual presidente foi recém-eleito, né? Recém-eleito, ainda o povo coreano não sabe. Ainda não sabe o que ele pensa. Isso. Mas ele ganhou mesmo assim, né? É mesmo. Porque ele nunca falou sobre a visão dele para a Coreia, Tá. entende? Porque ele é bem político. Ele é bem... Político que eu digo assim, não se expõe. Político no sentido ruim da palavra, né? De fazer politicagem. Mas então, não é sociedade mesmo, é imprensa está cobrando. A imprensa... Tá. Qual é a sua visão, né? De 4 anos em frente, mas ainda não ouviu. Mas, de qualquer forma, pra gente, ele fez uma coisa que pode impactar, que é a secretaria do Cheondongpo. Cheondongpo? Isso é uma iniciativa dele. Não é isso. Dongpocheong, para criar Dongpocheong, faz mais de 10 anos. Pessoal, os acadêmicos estavam discutindo mesmo, né? Mas quem teve iniciativa, agora ficou quieto. Mas esse governo tomou sabe? Essa ideia. Ele pegou a ideia de outra pessoa e fez. Isso. Mas é mais importante fazer do que ter a ideia. Eu tava 10 anos com a ideia aí parada e ninguém fez. É mesmo. Não é verdade? Eu sempre falo assim para os meus amigos, né? Se você nunca teve uma ideia copiada antes, é porque você nunca teve uma ideia boa antes. Né? É isso. E o mais e tem uma frase aqui no Brasil que é muito importante, que é assim: pai é quem cria. O que quer dizer isso? Pai não é quem faz o filho, é quem vai criar o filho. Então, eu posso estar criando o filho de outra pessoa, eu sou o pai. Então, esse é o pensamento que eu tenho. Para mim, o mais importante é a prática, quem fez, né? Ao meu ver, esse atual governo coreano está valorizando a presença dos coreanos no exterior. Por isso, tomou essa decisão. E porque está precisando de coreano do exterior de volta, né? Porque está com poucos coreanos lá. Não precisa de volta, entende? Só manda o dinheiro. Mas porque nesses dias, né? Não tem guerras como antigamente, entende? Então, a existência do povo coreano no exterior, eles são soldados para fazer propaganda, para ganhar dinheiro. Para divulgar. Isso é diplomacia, em nome da diplomacia pública, entende? Tá. Não é governo, não pode fazer tudo. Então, o pessoal, os civis, associações podem fazer tudo em nome do patriotismo. Agora a gente vai entrar numa fase final da conversa, que um assunto que eu queria tocar com você. O que é diplomacia pública? Diplomacia pública. Porque isso que começou com terrorismo. 11 de setembro dos Estados Unidos, né? 2001, né? Então, a conversa entre governo a governo não funciona. Então, o que mais precisa é governo conversa com pessoal civis dos outros países diretamente. Isso que começou essa palavra diplomacia pública, entende? Tá. Então, Coreia tomou oficialmente essa decisão a partir de 2011. Então, eu acho, quando a comunidade coreana comemorou 2013, 50º aniversário da imigração, muitas verbas chegaram a essa comunidade para
fazer festas. Há 10 anos atrás, quando a nossa comunidade fez 50 anos de imigração, o governo da Coreia mandou bastante verba para o Brasil para a gente poder comemorar esses 50 anos. Isso. O que a gente fez naquela época? Eu não lembro. Desculpa. Então... É que eu não lembro, é por minha causa, porque eu não era tão interessado nesses assuntos. meu bem... Fez um livro? Não. É carnaval. Foi no carnaval. Rio de Janeiro, carnaval de São Paulo. Teve o desfile. Isso. Então, a escola de samba mandou para pegar assuntos, temas, né? Tá. Então, eles fizeram pesquisa. Eles brasileiros mesmo, faziam pesquisa, né? Para pegar qual é o assunto. Por que a Coreia cresceu tanto economicamente, né? Então, eles pegaram esses assuntos, então fizeram desfile. Entendi. Entende? Esse tipo de atividade é diplomacia pública. E foi uma boa ação de diplomacia pública naquela época? Deixou alguns frutos depois para a gente? Isso eu não posso dizer, mas Pode. Não é isso. Isso é bom, ruim, não sei dizer isso, mas pelo menos a sociedade brasileira começou a interessar. Tá. Foi um começo. É isso. E agora, depois de 10 anos, a gente vê que existe bastante interesse na Coreia. Ainda. Mais do que há 10 anos. Mas esses últimos 10 anos, 2009, 50º aniversário de relação diplomática entre Brasil e Coreia, né? 2013, 50 anos de imigração coreana. E 2019, 60 aniversário de relações diplomáticas. Agora, de novo, né? 60 anos da imigração. Então, esses quatro datas, quatro anos, é muito importante para a comunidade coreana, né? Tá. Então, antigamente, a gente não usava tanto diplomacia pública, né? Que nem política externa, política cultural, né? Mas, ao meu ver, essa diplomacia pública também está chegando aperfeiçoado, né? Por isso, essa mudança abrupta dentro do Bom Retiro também é bem ligado a essa política. Entendi. Eu enxergo assim, 60 anos na vida de um coreano é o segundo aniversário mais importante. O primeiro aniversário eu falo que é o Tor, aniversário de um ano, e quando você vence a mortalidade infantil, e você agora podemos comemorar sim que temos um filho, e tem o Hangap, quando a pessoa completa 60 anos, porque antigamente a mortalidade de vida era muito baixa. E aí eu fico tentando imaginar, então, agora a nossa comunidade está entrando no Hangap, aqui no Brasil. E tradicionalmente na Coreia, no Hangap, não sei como está hoje, se faz isso no Chilsan ou no Parsan, né? Se é com 70 ou se é com 80, mas antigamente, tradicionalmente, é um aniversário onde os filhos mais se preocupam em fazer uma festa bonita para os pais, no aniversário de 60 anos, onde os pais podem até chamar os amigos, se exibir, olha só o que meus filhos acham que eu mereço. Seria mais ou menos isso. E eu fiquei pensando, o que será que nós, agora da segunda geração, poderíamos fazer como se fosse um hangap para a história da nossa imigração, né? Sem precisar depender de novo de um dinheiro da Coreia vindo para fazer alguma coisa, alguma festividade. Isso é mais um sentimento de gratidão nossa. Tudo bem que a gente não escolheu nascer no Brasil, nossos pais escolheram por nós a gente vir aqui para o Brasil, mas a verdade é que a gente gosta, a gente ama, né? Meus pais voltaram para a Coreia, pode ir, eu vou ficar, né? Por escolhas nossas. E aí, o que a gente poderia fazer para honrar esses 60 anos de imigração, honrar esse hangap? Completando hangap,
isso significa começo de uma nova vida. Uhum. Então, eu acho que os descendentes coreanos podem ser bem enraizados nessa sociedade brasileira, também chegando ao core society, sociedade núcleo Tá. da sociedade brasileira, Uhum. chegando a alguns políticos, né, elegendo políticos coreanos. Isso indiretamente poderia contribuir para a nossa pátria, Tá. entende? E alguns anos atrás, uma ministra do governo francês foi uma mulher adaptada, né, da origem coreana. Mas é ela que fez muita coisa para a Coreia. Isso sempre saía no jornal, entende? Ela Então, era ministra na França, mas ela quando era pequena, foi era adotada. adotada. Ah, Né? Então, como o governo coreano está percebendo essa força do poder político, entende? Então, agora, não é oficialmente, aparentemente, está falando, né? Vocês têm que ser bem enraizada onde você está, entende? Chegando. Por isso está enfatizando muito a educação dos segunda geração, terceira geração, né? Então, comparando com política do Israel, como o governo coreano poderia trazer mais jovens coreanos, ficando mais tempo na Coreia, né, adquirindo cultura, adquirindo a fluência da língua coreana, entende? Então, muitas pessoas estão formulando a política também. então, a melhor forma da gente honrar essa imigração seria a gente criando raízes e se entrando de vez na sociedade brasileira. Isso mesmo. Mais do que querer preservar uma memória coreana, Não é entrando na sociedade. É um conselho geralmente contrário do que as pessoas falariam, Ai, né? mesmo? Porque imagina, vocês têm que agora conhecer melhor a Coreia, vocês têm que saber de que onde vocês são e tal, mas o seu conselho é diferente, é do tipo, honre essa imigração, realmente entrando na sociedade brasileira. Assim que, sendo imigrantes de origem coreana, eles podem manter identidade mesmo, entende? Assim... Que a gente ficar enraizada não quer dizer que vai perder a identidade coreana. Isso é um problema diferente. Dá para fazer os dois, Tá. Que a gente marcou de última hora e além da gente conseguir marcar essa gravação de última hora, a gente conseguiu fazer com que a gente pudesse aproveitar melhor o seu tempo aqui no Brasil. Então, eu estou aqui anunciando que no dia 13 de junho, na terça-feira, às 18h30, no K-Square, né, no auditório do K-Square, que o Zunin vai dar uma pequena palavrinha, vai poder, não uma pequena não, muito mais do que 20 minutos dessa vez, para poder explicar o seu trabalho, o seu mestrado, o que você continuou fazendo, né, o seu trabalho atual. E aí, até a gente meio que pediu isso de última hora, na verdade, né? Porque o Zunin não tinha nem preparado alguma coisa para isso. E aí eu até sugeri que a gente pudesse falar sobre o pós, além do arco-íris, o que a segunda parte, o que aconteceu, o que dá para fazer depois disso, né? E aqui fica o convite para quem está ouvindo participar. A gente vai anunciar direitinho, vai botar lá, vai fazer postagem com horário, dia, local, para quem quiser vir ouvir um pouco e também conversar. Dá para falar sobre o que aconteceu depois de 30 anos do Além do Arco-Íris? Eu acho a atualidade é mais importante, né? Então, eu vou falar como a história da comunidade coreana está
progredindo, evoluindo, né? E a gente está evoluindo, não está regredindo. Isso, evoluindo. Então, eu tá. vou falar sobre isso. Ótimo. Então, enfatizando a importância dos jovens coreanos também. Porque o Bruno Kim, né, o que participou com a gente no 4º episódio, ele até brinca. Se todo mundo que fala que eu usei o seu trabalho para poder fazer o meu trabalho, desse R$1 para você, você já estava milionária, né? E acho que é uma chance da gente explicar o que quer dizer um trabalho de mestrado há 30 anos atrás na USP sobre imigração coreana e o que a gente pode esperar mais, né? Então, é uma palestra, uma palavra que a gente convida todos que têm interesse na imigração coreana, no futuro da nossa comunidade, mas principalmente também para quem pensa em fazer algum estudo acadêmico, quem pensa em fazer alguma tese, gostaria de pegar dicas, inspiração, simplesmente a gente ficar andando junto de pessoas boas, coisas boas acabam surgindo, tá? Então fica aqui o anúncio. E também, mesmo que de última hora, esse podcast, ele começou há 1 ano atrás, né? E a gente não sabia se ia fazer mais de 12 episódios, 10, 20. Esse, se não me engano, é o 54º episódio, né? Então passamos 50. A gente está quase chegando nos 60 no nosso Hangaba de episódios. Só que esse podcast só conseguiu durar tanto tempo, e ainda espero que dure ainda mais, por conta das pessoas que ajudam e apoiam a gente, né? Então, as pessoas que... A gente tem o nosso Tonari. Tem o Tonari do KyoPocast, são pessoas que pagam R$20 por mês para receber a nossa newsletter, para saber quem que vai vir, e também para poder mandar anúncios classificados. A gente chama classificado pali-pali. É como se fosse um Tangan na Coreia, aqueles sites que vende coisas aqui. E uma das pessoas que faz parte do nosso Tonari é o Choa Bakery, né? E por coincidência, na palestra que teve na segunda-feira na USP, uma das pessoas que fez uma palestra fez um estudo sobre os bakeries coreanos do Bom Retiro, né? Ela teve um trabalho de mestrado em turismo, falando sobre as padarias coreanas do Bom Retiro, né? Eu achei que bateu o time, coincidiu. O pessoal do Choa Bakery mandou aqui presentes para você. Ela mandaram assim, a gente escolheu lá os 3 pães mais coreanos, né? Então tem esse pão de feijão, que tem o pão com creme, né? Tem o soborô, que é o pão com aquelas casquinhas. E esse daqui é o brownie. O Choa Bakery ele fica no Otogi, na entrada do Otogi, né? Eles mandaram esses pães para poder comer enquanto nessa estadia aqui, para não sentir tanta falta do pão da Coreia. Obviamente que o Zunin deve estar aqui no Brasil querendo matar a saudade da comida brasileira. Estava sentindo falta de comida brasileira? Não. Na época que estava aqui, gostava bastante de comida brasileira, nos 11 anos que ficou aqui? Claro, né? Falta primeiro pãozinho. Pãozinho, tá. Eu cheguei sexta-feira à noite, às 10 horas. À noite. No dia seguinte, eu saí para comer feijoada. Feijoada no sábado. É mesmo. Tá. Na Coreia não consegue comer feijoada? Difícil, né? É difícil. Tem restaurante, mas não é não é perto, né? Então o Choa Bakery mandou esses pães aí para poder... Esse é Choa Bakery? Choa Pan. É igual o seu nome. Pois é, Choa. Ela também, a dona do Choa Bakery comentou, já que a Chegam Johnson tá indo, vai ser bom para poder botar aqui o Choa Bakery. Então esses pães ficam de presente. Ai, muito obrigada. Na parte final do episódio, eu sempre peço para quem vem 3 recomendações. A gente vai ter que adaptar um pouco. Quais são as 3 recomendações que eu peço? Primeiro, na verdade, para quando é um convidado aqui do Brasil, eu peço recomendação de comida, o que você gosta de comer e aonde dá para comer. Eu entendo que os Zunin... Aliás, só antes da gente entrar nessa parte, por que você voltou para a Coreia? Por quê? Na verdade, quando eu terminei meu doutorado em 96,
eu não sabia. Será que eu O vou... microfone um pouquinho mais perto. Será que eu vou me readaptar à sociedade coreana? Eu não tinha... Ficou com esse medo de não conseguir readaptar na Coreia? Eu não tinha confidência em mim, entende? Confiança. Confiança em mim, porque como eu estava levando uma vida tão livre, sozinha, né? Então eu tive medo de voltar para a Coreia. Por isso... Para que voltar? Eu ficava, então. Mesmo assim, também eu senti solidão também, né? Tá. Também ficar perto da família, não tendo bastante relacionamento, né? Uhum. Não tendo bastante contatos, mesmo assim, morando em Seul mesmo, ficar aliviada, entende? Entendi. Tem amigas da infância. Não foi uma volta triste, então? Não foi. Tá. Não foi. E aí depois de ir para a Coreia, voltou para o Brasil quantas vezes? Quantas vezes? A partir de 2013, eu comecei a frequentar, voltar ao Brasil para fazer pesquisa com verba do governo. Isso. Ah, tá. Então, voltando assim, na época que estava aqui no Brasil, provavelmente não são os mesmos restaurantes, né? Eu imagino. Então, eu vou pedir para que você dê uma dica assim. Quem for para a Coreia precisa comer essa comida desse lugar. Tá? Eu quero uma dica de restaurante na Coreia. Você quer... Dica de comida. Você quer minha resposta? Eu quero uma indicação de comida. Assim, o tema é comfort food. Então, aquela comida que... Quando eu tô triste, eu estou com saudade. Comfort food. O que eu quero comer? O que eu gosto de comer? E aonde dá para comer isso na Coreia? Tá? E além disso, a segunda indicação é de trama. Trama ou filme. Trama. Drama? Na Coreia, né, só assiste... Assim, não que só assiste lá, tem bastante trama. A gente aqui no Brasil tá assistindo bastante. Então, teve algum trama que você assistiu recentemente, gostou? Ou melhor trama da sua vida, que você mais gostou de ter assistido? Ou trama, ou pode ser filme também. Pode ser filme coreano. E a última indicação foi com as amigas pro Noreban. E as amigas falaram assim... Hoje vai sair daqui só depois de cantar uma música. Só pode cantar uma música. Que música cantaria? Então, primeira pergunta é... Restaurante. Comida. Comida, comfort food, o que comer e onde dá para comer isso? Onde? Onde você recomenda? O melhor lugar para comer esse prato é aqui. Eu não sei dizer, né? Eu não ando muito no centro, mas é quando eu chego... Quando chega minhas amigas do exterior, eu levo para Insadong. Insadong, tá. Porque tem variedade de comida tradicional. Então, dependendo do gosto das minhas amigas, então a gente escolhendo um lugar comendo, né? Então, recentemente, uma das minhas amigas gostou muito é Gaeseong-manduchip. Tá. No Insadong mesmo. Insadong é um bairro como se fosse... ele é um bairro que tem um pouco de coisa de artes, mas tem arquitetura antiga. Ele é um bairro muito... Ele não é moderno, mas também não é antigo. Ele tem um pouco... Ele mistura bem os dois. Nesses dias virou como ponto turístico, né? É ponto turístico, Mesmo assim, é o bairro bem que guarda um traço bem tradicional mesmo. Então ele tem aqueles restaurantes de cardápio do rei, do nobre, que se você pega o cardápio do rei tem 100 panchas, abaixo também, tem 50, tem esses tipos de restaurante, né? Também tem casa de chá bem tradicional. Casa de chá bem tradicional. E perto no Insadong, perto, mas saindo para a avenida, tem um lugar que eu sempre passo que dá para treinar beisebol. Você põe que vem, solta a bolinha e você bate. Sim. Tem. Eu sempre passo lá, né? Eu sempre falo, vamos pensar em fazer turismo lá, mas é porque eu quero ir lá. Então, mas você não vai no restaurante sozinha na Coreia? Difícil?
Porque como eu moro perto da universidade, né? Quando eu sinto mal, sentindo fraca, né? Então eu sempre procuro um restaurante coreano. O dono do restaurante sempre me prepara para mim uma comida como comida de mãe, entende? Que comida que é? É bem normal, bem simples, né? É um prato, não é um prato específico, cada vez muda? Ou é um cukbap? Não, cukbap eu não gosto. Não gosta de cukbap? Não gosto. A gente vai acabar o programa agora. Então. Como assim? Não gosta de cukbap, como assim? Mas peixe assada, ou carne assada, com mais ou menos 5 ou 7 pratos de namu. Tá. Né? Verduras, tá. Com 된장국. Tá bom, 된장국. É como se fosse chonshik, né? Pode ser falar, né? Desse jeito. Né? Tá. E drama? Ultimamente, o que eu me lembro é 나의 아저씨. 나의 아저씨. Com a IU. É isso. Pra mim é o meu favorito. A IU e o ajushi que fala pongole pasta, né? Eu esqueci o nome dele, que tem a voz bem grossa. Isso. 나의 아저씨 e também o Young. Da advogada. Nae Ajushi no Netflix é uma Mister e o Yono é a extraordinária advogada. Uma advogada extraordinária. Ok. E música de Noreban? Muito difícil. Gosta de cantar muitas músicas? Ou não canta nada? Eu sou membro do coral da igreja, né? Tá. Tem experiência de mais 40 anos, né? Tá, então é uma música só. Hoje só pode cantar uma. Mas enquanto eu estava aqui no Brasil, eu viajava bastante, né? Dirigindo o carro, né? Então, ouvindo, eu gostei da música do cantor 최성수. Que música que era? 만남, tá. A canção dele, a música dele é muito fácil de cantar, sabe? Algumas músicas, isso é muito boa, mas na hora de cantar é muito difícil. Mas as músicas de 최성수 é muito fácil de cantar. 만남 é aquela... 만남 노사연, 만남의 노사연, 남남. Tá. Tem 3 músicas dele, né? Tá. Mas isso também 25 anos atrás. Tem que marcar um reishi com as pessoas que vieram aqui fazer as palestras em Ponorebá. Tá. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença, tá? A gente vai deixar esse episódio aqui bem bonitinho. A gente vai subir na quinta-feira. Nós já vamos divulgar o evento da terça. Fica aqui então o convite para quem quiser conhecer pessoalmente a professora Chegam-ja, tá? Na terça-feira, então, dia 13/6. A gente marcou exatamente... A professora vai embora dia 14... E a gente marcou no dia 13, porque dia 12 de junho, a segunda-feira, é dia dos namorados. Então a gente achou que talvez muitas pessoas não pudessem perder por conta dessa data. Sábado, domingo, a gente imagina que os jovens vão estar meio ocupados. Então a gente jogou para terça-feira, para ninguém ter desculpa de não ter vindo. Terça-feira, às 18h30. Então, desta vez, eu também queria ouvir as ideias dos jovens coreanos. Que legal. Porque... recentemente não tive contato com os jovens, né? Então, eu agradeço muito pela essa oportunidade. 40 anos é jovem? É para eu saber se eu posso ir falar algumas ideias também. Tá bom. Tá. Então muito obrigado. E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos numa próxima terça-feira. Lembrando que então, esse episódio foi no ar na quinta-feira. Nessa terça nós não teremos apresentando, na terça seguinte. Mas em breve novos episódios, tá bom? Muito obrigado, valeu!